Olá, Tatiane, tudo bem? Vou fazer uma live hoje com o professor Renato Delova. Bem-vindos. Bem-vindos. Vamos fazer hoje uma conversa. Deixa eu ver se o... Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ver se o microfone vai. Estão me ouvindo? Certinho? Todo mundo me ouvindo? Ou não? Me deem aí um feedback para ver se eu tô sendo ouvido certinho. Ouvindo bem? Obrigado, Tatiane. Delova tá aí já. Eu acho que eu... Como é que eu faço aqui, Delova? Você precisa mandar uma solicitação para mim e aí eu te aceito. Beleza? Já chegou aí a solicitação? Bem-vinda, bem-vinda. Todos são muito bem-vindos. Vamos falar hoje da... Olha, enquanto Delova não entra, Delova, a solicitação já chegou aí para você? É só você mandar para mim aí. Aí. Já aceitei, viu? Você deve estar chegando aqui comigo já. Já está chegando. Aê, agora sim! Querido Delova. Obrigado. Eu não te ver aqui também. Eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Agora sim, tá ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá muito bom, tá com a voz bonita. Ah, então tá ótimo. Não é que nem a sua, mas um dia chego lá, quem sabe? Tudo bem, Delova? Tudo bem. Oi, pessoal. Oi, Giane. Da Giane, Vitória, da USP, professora Rodrigo. Olha, Virgínia. Doutora Bruna. Oi, Virgínia, tudo bem? Ó, Delova, temos muita coisa para falar hoje em pouco tempo, hein? Você viu que o Sérgio Moro pediu exoneração, né? Nesse tempo que a gente programou a live, a gente nem imaginava que fosse acontecer isso, mas coincidentemente ele pediu exoneração do cargo, né? Chama a exoneração a pedido prevista na Constituição. Oi, Suzy, bem-vinda. E tem tudo a ver, cara, com a nossa matéria, porque o Moro é um ministro, e a gente vai falar sobre o ministro também hoje, né? Das relações exteriores. Então, está acontecendo uma verdadeira pandemia nos ministérios, eu estou enxergando assim, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que está acontecendo uma pandemia governamental também. Delova, então, nosso assunto é o seguinte: dia 20, se não me engano, foi o dia do diplomata, né? Pelo que eu pesquisei. E no dia 19, o ministro das Relações Exteriores postou no Twitter dele uma notícia que ele era favorável ao AI-5, a medidas de fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, tudo bem. Aí no dia seguinte foi o dia do diplomata, foi o dia deles, né? O ministro das Relações Exteriores também é o diplomata-chefe, é o chanceler, né? E no dia seguinte ele postou no blog dele um artigo, né, dizendo que a gente vivia num comunismo, comunavírus, segundo ele. O texto era sobre isso. E que a China estava instalando um comunismo nacional, um comunismo mundial, e que a ideia era a gente ficar sob o controle do vigiar e punir da OMS, pelo que eu vi no texto no blog dele lá. Então, assim, tem tudo a ver. Li esse artigo, né, um pouquinho sobre ele, achei um absurdo, mas como eu não sou especialista na área, de imediato eu pensei em você. Falei, pô, o Delova é o cara para a gente conversar sobre isso, né? E estamos em isolamento social, distanciamento social. É uma oportunidade de a gente se ver também. A gente chama alguém que entende. Se precisar de ajuda, a gente chama alguém que entende, né? E aí, assim, eu acho que também é dúvida de muita gente, dos alunos da faculdade, os alunos dos cursos, as pessoas em geral também estão meio perdidas em relação ao que está acontecendo. Então, eu acho que é um bom momento para a gente se encontrar, né? Uma forma da gente se ver
e também ajudar os outros, né, para divulgar o conhecimento. Né? Então a ideia é essa. Eu queria só colocar a frase que ele colocou aqui, eu até baixei, copiei ela aqui, vou colocar para vocês, é a seguinte. Tem algumas coisas para perguntar para você aqui. A primeira dúvida, Delova, então é a seguinte, ó. O ministro, então, ele falou sobre comunavírus, como eu falei, no dia 21, no dia seguinte ao ato de parabenizar a diplomacia, que foi o dia deles, né? Ele falou, transferir poderes nacionais à OMS, sob o pretexto jamais comprovado de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com problemas do que os países agindo individualmente, é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Essa foi uma frase que me marcou bastante quando eu vi, né? Então, acho que a gente pode começar conversando sobre isso. O que você acha? Maravilha, maravilha. Professor César, obrigado aí pelo convite. Você andou lendo bastante coisa e aí lembrou de mim, né? Então agradeço bastante aí essa oportunidade de a gente poder conversar juntos, a gente se vê sempre pessoalmente. Acho que é legal também a gente distanciar um pouquinho, ficar um pouquinho por aqui virtualmente, né? Sejam bem-vindos todos, vi aqui ex-alunos, alunos, amigos também, da Universidade Padre Anchieta, FADIPA, pessoal da São Francisco de vários campos, pessoal da Escola Superior de Direito também, não só da pós, também a Unitar, professor Volney, né, tá aí também diretor lá da Universidade de São Francisco. Tem bastante gente aqui, viu, César? Mas ok. Que legal. Como você colocou, é um tema emblemático, né? Não só pela complexidade da matéria em si, né, que envolve uma série de direito internacional, relações internacionais, política internacional, política externa. Quer dizer, por si só, já seria complexo, já seria difícil lidar, né, com essa matéria, com tantos temas que envolve. Tem temas aí transversais. Agora, mais difícil ainda é lidar com determinadas afirmações. Vamos considerar, já coloco na opinião, mas vamos considerar... a Giane colocou aqui, ó, Faculdade de Valinhos também. Desculpa aí, viu, Giane? Vamos considerar, então, que o ministro tivesse alguma razão numa exposição, numa afirmação como essa, né? Ainda que ele tivesse razão, haveria uma necessidade de um cuidado, né, para a manifestação, para poder evitar maiores problemas, porque a sociedade já enfrenta uma séria decisão, questões bem, né, extremadas no que se refere à política. E isso não é muito saudável, né? Então, como eles estão na ponta, são líderes, tem que sempre tomar muito cuidado no que você vai dizer. Se tivessem razão. Agora, quando você não tem razão e faz uma afirmação como essa, você acaba contrariando os princípios, né, constitucionais, né, o que você vai falar daqui a pouquinho, ou a própria Constituição Federal como um todo. Você acaba contrariando o que o Brasil construiu durante todos esses anos, né, no cenário internacional, na sociedade internacional, os avanços do Brasil, a contribuição do Brasil, né, no cenário internacional. E se nós observarmos, o direito internacional, né, ele vai envolver uma série de situações, inclusive as organizações internacionais, uma que aqui especialmente a gente vai tratar, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Tanto ela como a OIT, por exemplo, elas tiveram inicialmente a participação do Brasil, né? O Brasil participou logo no início de todas essas organizações, ajudando a instituir. O Brasil tem muitas ideias, né? Que às vezes fica inconstante, mas tem muitas boas ideias e contribuiu para a formação disso tudo. Uma afirmação, por exemplo, do ministro das Relações Exteriores, né, o nosso amigão aí, é uma situação que traz problema para nós. Primeiro que não deve se manifestar no comunavírus, você não tem que ficar dando rótulo, né, uma série de guerras e problemas acontecerem em razão de você rotular as pessoas, sempre, né, sempre há essa necessidade de você rotular. E quando você rotula, você não só cria um problema para nós, né, no Brasil, para a sociedade, que às vezes nem compreende exatamente o que significa comunista, fascista, né, ou globalista. As pessoas não têm esse conceito. Mas quando um ministro, né, uma autoridade, faz uma afirmação dessa,
ele traz um problema para nós, né, também de cunho econômico, mesmo porque nós temos diversas relações econômicas e temos envolvido ainda mais com a própria China. Então, é uma afirmação deselegante, não é? É uma afirmação que acaba prejudicando vários setores e acaba prejudicando o cidadão, né, em si. Do ponto de vista internacional, cada indivíduo, né, cada cidadão brasileiro, ou cada cidadão de qualquer outro país, é um sujeito de direito internacional. Então, quer dizer, uma manifestação do ministro causa uma série de problemas econômicos e políticos, não só lá fora, mas também para nós, né, porque é um espelho. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui são os vários temas que estão transversais. Então, o que a gente tem que fazer? Existe uma grande diferença entre política, por exemplo, externa, de política internacional, de direito internacional, né? E de diplomacia. São coisas distintas. Nas relações, por exemplo, internacionais, essas relações são mais gerais, são mais complexas, né? Muita gente pode estar envolvido, entidades, governos, sujeitos, portanto, individuais, né? Nessa relação internacional. Na política externa, normalmente é o próprio país que acaba desenvolvendo, né? O próprio país acaba desenvolvendo políticas públicas para, então, como se relacionar com outros países da sociedade internacional. Seja do ponto de vista econômico, político, sei lá, administrativo, qualquer outro, se refere à política externa, né? Vai depender bastante, às vezes, de quem é o chefe de Estado, né, professor? Quem está naquele momento ali no governo, depende muito de quem está na frente do país, naquele período, para desenvolver a sua política interna. Aproximar mercados, né? Como temos feito, por exemplo, já vinha sendo trabalhado com a União Europeia e também com a aproximação com a China e até com os Estados Unidos. O Brasil está numa posição interessante economicamente. Isso são políticas públicas dentro da política externa, trabalhado aqui dentro. Agora, a política internacional é a política também geral de vários países e como eles vão conviver no cenário internacional, né? E a diplomacia é exatamente aqueles representantes que estão aí, né? Podem ter ministros, mas especialmente os diplomatas, são eles que executam a política externa brasileira, né? E a gente percebe que a execução da política externa, já que é realizada pelos diplomatas, algumas realizações não estão sendo feitas a contento dos próprios diplomatas, porque dentro do Ministério, no Itamaraty, por exemplo, nós temos ali uma série de problemas, né? O próprio ministro tem problemas com os diplomatas. Então, nós temos esse primeiro ponto. Existe diferença entre direito internacional, existe diferença entre política externa, né? Tudo isso é diferente uma coisa da outra. Agora, a Constituição Federal do Brasil, de 88, ela autorizou que o Brasil pudesse se manifestar, né, de diversas maneiras, se posicionou mundialmente com posições mais liberais, mais abertas ao diálogo, né? Quer dizer, o Brasil vem trabalhando há muitos anos a posição que ele se encontra hoje, né? E o país, Brasil, tem tudo, né, tudo de positivo para se tornar uma grande potência, né, ser um grande representante mundial. O que falta ainda é um pouco mais de maturidade. E aí uma expressão como essa, né, do ministro, de que a pandemia poderia ser uma ideia para criar ou desenvolver o comunismo, a própria ideia de comunistas, quer dizer, é uma expressão que não passa a ser surpresa para nós, né, brasileiros, que estamos acompanhando o desenvolvimento da política nesse sentido, porque quando ele faz isso, ele só faz isso porque ele compreende, assim como outros representantes aqui do poder, de que não precisamos desenvolver um diálogo internacional. Quer dizer, o Brasil passou a defender algo chamado, nós conhecemos, que é a soberania. E passa a proteger a soberania do Brasil em detrimento da possibilidade de desenvolver um diálogo internacional. Então a gente passa a olhar para dentro, somente para o país, e fazer um corte com todos os países. Como se houvesse hoje possibilidade de nós fazermos esse corte, como se o país, Brasil, qualquer outro país, pudesse viver de maneira autossuficiente. Isso não é possível. Então, essa afirmação, né, do ministro é um resultado de uma compreensão equivocada
de que o Brasil pode ser autossuficiente, no sentido de que a soberania está sendo atacada, né, esmorecida, em razão da abertura internacional. E não é verdade. Pelo contrário, é exatamente pela soberania que o Brasil faz parte da Organização das Nações Unidas e faz parte também, precisa, portanto, seguir as orientações da OMS, que é uma agência originária da ONU, né? O Brasil, 196 países, e também cabe ao Brasil aqui seguir essas orientações. Claro. Lova, desculpa te interromper rapidinho. Eu estava vendo aqui, aproveitando o seu gancho, que segunda-feira agora, o Brasil, junto com os Estados Unidos, não declararam apoio a uma resolução da ONU para a cooperação internacional no combate à Covid. Ela foi assinada por 178 países. Brasil e Estados Unidos não assinaram. Eu acho que vai de acordo com essa política que você está falando agora, né? Com a política atual de proteção à soberania e exclusão desse agrupamento internacional. Mais ou menos isso. Exatamente. Você percebe, né? Você vê, não existe contradição na política que acontece no Brasil hoje, do ponto de vista, na ideia de política externa, né? Ou manifestações que podem influenciar as relações internacionais. Aqui não tem nenhum tipo de nada novo, porque isso já vem seguindo, né? Mas o Brasil tem insistido em alguns discursos que até o presidente dos Estados Unidos para antes do abismo. O presidente dos Estados Unidos, toda aquela manifestação, ele para um pouco antes. E o Brasil ainda tem continuado muito próximo ali do abismo em algumas afirmações. Veja que não é uma afirmação, por exemplo, negativa política do presidente nosso. Estamos torcendo para ele, para a sua equipe, para as coisas andarem, né? Porque nós somos brasileiros e queremos que as coisas andem. Agora, por outro lado, sendo brasileiro, né, e nós aqui dialogando sobre essa questão, nós sabemos que esse tipo de atuação não fará bem para o Brasil e nem para o mundo, né? A qualquer atuação que se dá dentro dos territórios, né, nacionais, isso vai estender para outros territórios, né? Até o sociólogo Zygmunt Bauman, tudo que ele escreve é líquido, né? Amor líquido, terror líquido, sei lá, professores líquidos, né? Quer dizer, tudo é líquido. Liquidez é porque não existe uma fronteira. Por isso nós falamos em terrorismo, né? Repercussões econômicas políticas aqui também, porque o mundo está ligado um ao outro. Então o conceito de soberania, como vários estudiosos aí, internacionalistas, já colocaram, o conceito hoje, ele é mitigado, né? Não existe uma soberania para dentro, existe uma soberania, ou como o Brasil a exerce, né? No sentido de adotar determinadas medidas internacionais, signatário de determinados tratados internacionais, ou não, assinar como está fazendo agora com essa informação, e a gente percebe que o que existe só na contramão é alguns ministros que passaram então a pedir a exoneração, né? Pediu para sair, porque não há uma condição de continuar, já que, como o Moro, por exemplo, apresenta agora. Não tem como continuar se você alega a inexistência de uma sociedade internacional, né, para poder justificar um nacionalismo que não tem nada de positivo, né? Você pode, por exemplo, ser patriota, nacionalista, mas tem que fazer isso de maneira a respeitar na sua relação com outros países. É isso que você vai ter que, pelo menos, trabalhar. Olha, eu separei, eu estava dando uma olhadinha no Itamaraty, e aí a gente percebe, por exemplo, essa defesa, a soberania é tudo e tal, que você começa a ignorar qualquer organização internacional, né, qualquer direcionamento, sugestão. Exatamente, as próprias secretarias mudaram de nome. Veja, estão trabalhando quase semântica e placa na porta para poder justificar, né, a não, como se fosse a crença de que o Brasil não precisaria se relacionar com outros países ou que o Brasil poderia tomar medidas com repercussões somente internas, o que não é real, mas isso está tão entranhado que a subsecretaria de política multilateral mudou de nome, né? Quando o ministro acabou ingressando e passou a se chamar de Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional. Quer dizer, nem o nome de política multilateral não pode, tem que mudar só para assuntos de soberania nacional, para você enriquecer essa ideia de soberania. E aí, em documentos oficiais, por exemplo, não pode mais usar expressões como desafios globais, mas vai falar em desafios comuns. Quer dizer,
nada que é global. É um fenômeno de globalismo. Quer dizer, é isso que está fazendo o ministro se manifestar como vem fazendo há muito tempo. Existe uma ideia de globalismo e ele entende que o problema do mundo não é o problema do Brasil. Ou as políticas do Brasil internas e até numa repercussão externa também não é problema do Brasil. Quer dizer, o Brasil deverá tomar algumas medidas para ele mesmo, como se isso fosse possível. E a OMS entra agora exatamente dando algumas sugestões, uma pena porque não tem poder de polícia, não tem como forçar os países a cumprir as suas sugestões. Né? Quer dizer, como não tem poder de polícia, aí o ministro e alguns representantes aqui do nosso poder vão dizer, olha, a OMS não tem esse poder mesmo, então quem a OMS pensa que é para poder sugerir determinadas coisas para que devamos fazer algo aqui dentro do país? Quer dizer, há uma necessidade de compreensão. Duas perguntas rapidinhas, só aproveitando sua observação. Desculpa te interromper. Aproveitando que deve ter gente na live aí com dúvida, muito universitário, eu estou vendo aí o pessoal entrar da Unitar, deve ter de Bragança também. Quais são as sanções internacionais que os organismos podem aplicar nos países que não cumprem os acordos desenvolvidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda, e talvez central nesse primeiro ponto que a gente está falando, pelas palavras do ministro, eu entendi que, na visão dele, a pandemia foi gerada com objetivo político, né? Essa é a visão que ele tem. E, assim, a gente podia, de repente, explorar um pouquinho mais isso ou não? O que você acha? Então, duas. Primeira, muito interessante. Pessoal, os universitários lá em geral, né? Com certeza. A sanção internacional. Sanção, efetivamente, você obrigar o país é difícil. Você pode trabalhar a possibilidade, então, de, por exemplo, excluí-los, né? Excluir determinado país, retirá-lo. Você pode ter situações paralelas econômicas, não participação ou de benefício para o país, mas uma sanção diretamente ao país é impossível se fazer, né? É possível se fazer em razão da própria soberania. Agora, o ministro fazer uma afirmação de que uma doença como essa, a pandemia espalhada pelo mundo, tem um objetivo político, é algo ligado quase a uma teoria da conspiração, né? Quase algo hollywoodiano. Você acaba desrespeitando outras ideologias, você acaba desrespeitando outros grupos que pensam diferente, né? Que transformam a discussão política pela dialética algo melhor para a síntese. Creio eu que esse posicionamento do ministro, a fala dele, obviamente é uma fala política, mas é uma fala política descompromissada, né? E é uma fala perigosa, porque é o que ele pensa exatamente. Creio eu, ou quero crer que boa parcela, né, da sociedade brasileira não pensa dessa maneira. Tanto é que a própria China tem trabalhado uma política interna, deu uma fechada, para poder, então, reorganizar e passou a contribuir com o mundo, né? Vendendo muito mais que os próprios Estados Unidos. Quer dizer, não dá para você fazer uma afirmação como essa ou acusar, por exemplo, a China de não ter trabalhado, ter, por exemplo, evitado que esse surto se desenvolvesse. E aí, quando você acusa a China, você passa de maneira equivocada, porque não há uma certeza, você também passa, como tem acontecido, a acusar a própria OMS, né? A Organização Mundial da Saúde também foi acusada, desde dezembro, por exemplo, de não ter identificado isso, não só como um surto, mas como uma pandemia, e ter esclarecido isso para o mundo. E aí o o diretor-geral da OMS, tem todo um aparato, é estudado, não é? É mestre, é doutor nessa área, trabalhou com a ideia da varíola e tudo mais, conseguiu resolver muita coisa, um grande pesquisador, tem contribuído, e aí tem um problema também político com alguns chefes de Estado, especialmente com o presidente brasileiro, que tem uma série de diferenças com ele. Veja, quais sanções, se a OMS está lá, por exemplo, poder falar alguma coisa, poder recomendar, poder sugerir, isso é possível. Agora, você impor sanção, esse é um grande problema de direito internacional, a imposição de sanção em razão da soberania. Só que defender a soberania, né, para poder excluir do direito internacional é algo mentiroso. Porque o direito internacional só existe em razão da escolha por intermédio da soberania. Então, não dá para a gente fazer essa acusação nem em relação ao chinês, nem japonês, nem americano, nada disso.
Essa é a hora da sociedade internacional se reorganizar. É impossível que todos os cientistas estejam errados e alguns líderes políticos estejam corretos. Isso é impossível. E a OMS tem consigo toda essa gama de profissionais. Não dá para negar, Bárbara, que existem questões políticas, lógico, né, que envolvem a OMS. E às vezes uma determinação, uma sugestão dada pela OMS pode interferir nas relações internas de um determinado país, ou pode enfraquecer determinado político dentro do seu país. E aí ele se esforça ao máximo, todo político, se esforça ao máximo, de repente, de vender uma ideia de que discorda de algumas situações, justamente para poder ganhar alguma empatia dos seus eleitores. Sim. Ô, Delova, mais uma coisinha aqui que eu estava vendo. Parece que a live não tem nenhum conteúdo político, né? A gente não quer nada disso, mas a gente tem que informar, então, né? Só a ideia é informar, só informar. Parece que no mês de março, logo que começou a pandemia, o Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, junto com o ministro da Educação, veja, da Educação, ele se manifestou dizendo que o governo chinês seria culpado pela pandemia, naquele momento. Naquela época, o ministro das Relações Exteriores não falou nada, não se posicionou negativamente a respeito disso, que deveria ter feito, né? Seria uma postura coerente dele. Em seguida, o ministro da Educação, veja que paranoia, né? Que pandemia governamental, como eu disse, ridicularizou o sotaque chinês, insinuou que a China seria beneficiada geopoliticamente pela crise, né? Então, parece que não é só a posição do ministro das Relações Exteriores, é uma posição política firmada no governo interno, né, nacional. Eu estou enxergando assim, um pouco mais embaixo, a coisa é um pouquinho mais perigosa. Está se formando uma sólida fundamentação de que isso é o verdadeiro, de que isso é o correto. Ofender outro país, cortar relações com outro país, ofender o STF, ofender o Congresso Nacional, porque a gente enxerga do lado externo, mas também tem problema interno, né? Que a gente vai falar daqui a pouco do Congresso Nacional, do STF, que é o direito constitucional. Então a gente está vivendo uma crise jurídica aqui, no direito constitucional, no direito internacional. A gente que estuda e que se preocupa com o direito, e eu enxergo isso de modo muito perigosíssimo, né, Delova? Eu não sei como você vê isso, mas eu fico muito triste por tudo isso. Eu concordo com você, integralmente. O meu cuidado, você já deve ter percebido, o meu cuidado, às vezes, ainda que falemos de política e direito, né, tomar cuidado para não entrar na ideia da politicagem. Porque a afirmação nossa aqui é bem provável que você será um grande comunista na parte de cima do vídeo e um segundo comunista aguardando a barba voltar a crescer. Né? Mas, como você coloca, realmente o problema é muito maior que esse. Né? A gente fala do ministro e tal, para não se referir ao presidente da República e nem a algumas figuras, né, do legislativo também ligados ao presidente, e tem se manifestado de maneira infantil, né, rasteira. Isso não é normal, né? Isso não se pode fazer. Independentemente se a pessoa vota para uma pessoa ou outra, se vota realmente para o presidente atual, vai votar para ele. A questão não é só de posição política, né? Política é uma questão humana, uma questão de respeito. Né? Veja que essa discussão ela sempre se desdobra em outros setores, como homoafetivos, como transexuais. Não tem que ensinar filho a amar, respeitar transexual, homoafetivo, o negro, o branco. Você tem que respeitar a pessoa. E a pessoa pode ser negra, a pessoa pode ser chinesa, né? A pessoa pode ser qualquer... Quer dizer, esse tipo de atuação do político é perigoso, mas mais perigoso ainda, já que você me encheu o saco agora, mais perigoso, dentro dos ministros, né, dessa base política, a maioria dos políticos, especialmente ligada ao governo atual, eles só estão lá representando porque existe parte da sociedade brasileira que também pensa assim, né, que destila o seu ódio. E não fala só dele, não. Né? A oposição da mesma maneira. O Brasil criou nomes como direita e esquerda, e são coisas que não existem, na verdade, mas direita e esquerda para poder, então, rotular. Então, você separa, né, se divide para poder reinar, e as pessoas continuam discutindo. E eu mantenho amizades com o pessoal aí, ditos esquerda ou direita. A questão é você respeitar o outro.
Se os nossos representantes estão aí, estão representando determinado grupo, nesse momento, não poderia dar um tempo de falar de política ou fazer uma acusação para a China, né? E em relação à China, é incabível, é algo incabível você acusar a China, né, de criar toda essa pandemia para ter um cenário diferente. Os Estados Unidos está puto, porque os Estados Unidos ele não cria absolutamente nada, ele não produz absolutamente nada. Essa pandemia vai mudar muita coisa economicamente, como também economicamente poderia se mudar se não houvesse pandemia, porque o mundo está, né, em constante desenvolvimento. E o direito internacional é um direito que não é, por exemplo, muito estudado nas universidades, passa a ser matérias que não são presenciais, ou não tem uma carga horária que seja, né, um trato com a matéria internacional como uma matéria importante, como, por exemplo, nós temos na grade de direito constitucional, ou direito civil, né, o direito penal. O direito internacional parece mais, né, um sexo dos anjos, que é um monte de coisa legal, bacana, mas que não existe uma sanção, né, uma aplicação. Então, esse tipo de pensamento, né, desses que têm se manifestado, é algo destruidor. Isso pode causar um problema para o país. Né? O país precisa reconhecer a questão histórica, mas qual que é o argumento sempre? Não sabe o que foi, por exemplo, a ditadura, ou o que foi o AI-5, ou que não... Não, nós temos muitos intelectuais que conhecem tudo isso, e mesmo assim insistem, né, em apoiar determinadas atuações. Somos a favor do presidente, seja de qual for, se ele estiver representando o país, a gente quer que ele se desenvolva em relação ao cenário internacional também. Isso é bom para nós. Né? Aumento da concorrência também da Constituição Federal, artigo 170 da Constituição está lá, a ordem econômica. Se você consegue desenvolver isso dentro e fora do país, aumenta a concorrência e tudo mais, todos nós vamos ganhar. Né? Agora, não dá para você se fechar aqui com essa ideia de você tentar responsabilizar um e o outro. O cidadão tem que pôr a mão na consciência, entender, inclusive, o que o diretor-geral do MS tem falado. Não dá para ser autossuficiente. A gente precisa se reorganizar, precisa se unir para poder combater essa pandemia. Né? Porque a pandemia vai acabar alcançando um problema maior do que a própria doença. Né? Ela vai ser utilizada para incutir ideologias. Mas incutir ideologias não na ideia do comunavírus, como está dizendo, mas o contrário. Porque você criar a ideia de que haverá uma ideia, algo comunista se desenvolvendo, isso que você afirma é uma ideologia. Você quer fazer as pessoas acreditarem que o mundo realmente, a China e outros, os comunistas todos, né, estão aí fazendo um levante mundial. Quer dizer, isso que está afirmando é uma ideologia. É você que está fazendo ideologia, não é o outro. Então você precisa, na verdade, rever esse tipo de afirmação. E mais perigoso, como você colocou, do que os políticos mesmo, seriam os nossos semelhantes aqui, né? Os outros, as pessoas mais comuns, professores, advogados, pedreiros, engenheiros, né? Estudantes. As pessoas têm que colocar a mão na consciência e começar a ter um compromisso. Né? E, para isso, até separei aqui, tem dicas. Dá para pesquisar quais são os tratados internacionais. O Brasil assumiu compromisso jurídico, do ponto de vista internacional, e precisa cumprir. Né? Não fica mal para nós. É um país que não cumpre nada. Quer dizer, Maria da Penha teve uma intervenção, quer dizer, acontece aqui, o assunto sai do Brasil e volta com uma determinação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, gente, tem mulher morrendo aí. Quer dizer, alguém tem que ficar paraplégico, né? Alguém tem que morrer para a gente tomar medidas. Agora depende só de você. Se você votou para o presidente, não votou, não importa. Importa que você cuide de você, né? Cuide dos seus filhos. Então, não adianta nós trabalharmos questões de direito ou questões jurídicas se você não trabalha exatamente o objeto porque foram criadas esses sistemas de direito. Direito existe para proteger o cidadão, né? O sujeito. Por isso que é um sujeito de direito. Mas se você não tareia para o sujeito, não tem por que discutirmos, então, a questão jurídica. Eu tenho bastante coisa para a gente poder falar mais um pouquinho aqui. Mas aí, a primeira aqui, Pablo, é que essas questões de tratados internacionais são compromissos assumidos pelo Brasil. E para entrar aqui no Brasil, é você que comanda aí. Como é que entra, não é? Como é que acontece? Então, mas antes disso, Delova, tem uma pergunta aqui das consequências, quais os impactos jurídicos caso o Brasil e os ministros descumpram todos esses panoramas, esses ditames, né? Vamos lá.
Vamos responder primeiro essa, depois a gente vai para o tratado. A questão assim do ministro, né? Eu tenho aqui um artigo para falar para vocês, olha que interessante. É a lei do crime do impeachment, a lei do crime de responsabilidade, lei 1079 de 50. Todo mundo conhece essa lei, já ouviu falar. Tivemos impeachment da Dilma, tivemos impeachment do Collor, tudo mais. O artigo 4º da lei, desculpa, o artigo 5º da lei, dos crimes contra a existência da União, vejam, ele diz assim, vamos lá, cometer, item 3, artigo 5º, item 3, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Veja, Belova e toda a galera, esse dispositivo. Crimes contra a existência da União. O ministro, quando se manifesta dessa forma, existe consequência jurídica para isso. Já estão articulando, agora vamos entrar efetivamente na dogmática jurídica, já estão articulando um pedido de impeachment contra o ministro. E como é que é tratado esse impeachment? Para quem não conhece, impeachment de ministro a gente não teve ainda. Na história, a gente tem impeachment de presidente. Podemos ter, no futuro, impeachment de ministro. E como funcionaria isso na Constituição? Então, a Câmara dos Deputados autoriza e o Supremo vai julgar. Vejam, o Supremo que está assumindo protagonismo em tudo isso, ele vai ter o papel de julgar o ministro caso ele cometa um crime de responsabilidade. Só vai para o Senado se o Bolsonaro, o presidente, estiver junto, o que não parece ser o caso, né? Não está comprovado o caso propriamente dito. Então, se for o ministro sozinho respondendo por esse crime de responsabilidade, o impeachment dele começa na Câmara dos Deputados. Se a Câmara autorizar, o processo vai para o Supremo. E o Supremo vai resolver se o ministro perde o cargo ou não. E vai ficar muito feio para o ministro, né, Delova, perder o cargo no impeachment, uma coisa que na história a gente não tem vivenciado. Então, assim, é uma besteira que ele está fazendo de ficar expondo o Brasil desse jeito, porque ele não está colocando a opinião dele, ele está representando o país, esse é o perigo. Ele está colocando a posição do Brasil. E perante a China é um país falando do outro. É assim que a gente tem que enxergar, eu acho. Você, como professor internacional, sabe melhor. Mas não é a manifestação do direito individual dele de opinião. É ele representante do país. Nesse momento, ele tem que vestir essa função. E quando ele veste isso e fala pelo Brasil, ele vai responder pelo que ele fala, em razão do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que articular bem isso e pensar bem nas palavras. E quando alguém falar alguma coisa, apontar, de repente, os erros. Essa é a consequência jurídica para o ministro. Se ele vier a praticar uma conduta dessas, de falar algo que comprometa a neutralidade nacional, ele está exposto a sofrer um processo de impeachment, que não é inviável no contexto que a gente vive. O Supremo está pronto para isso. Eu enxergo assim. O que você vê sobre isso, Delova? Como você colocou, Babler, o impeachment é autorizado, mas a gente não tem ainda experiência em relação ao ministro, mas presidentes. Em relação, pelo menos aos dois que nós tivemos aí, já foi traumático, né? Nós tivemos um impeachment num país que é super jovem ainda, e aí depois a gente coloca uma primeira mulher, né, representante do país, e também sofre impeachment, com todos os problemas ali, né, questões ainda discutíveis. Quer dizer, não é algo positivo para a história. Mas, por outro lado, demonstra que o país passa, então, a alcançar a maturidade. Né? Porque é um país, quando eu falo jovem, né, falando jovem porque tem a idade da Constituição Federal, um pouquinho mais. Né? Nós tivemos aí a descoberta 1500, são 500 anos de nada. E aí nós teremos depois, né, no século passado, de 1900, nós tivemos, pelo menos até ali, 1950, 2 guerras mundiais, depois a ditadura militar. E aí nós tivemos alguma discussão, né, mais liberal, que passa então com essa Constituição atual. Então o Brasil é novo, tem nem 40 anos, tem minha idade, então o país é super jovem. Então ele ainda discute, por exemplo, sobre a importância, né, das instituições, ele ainda está tentando perceber o que são instituições, como é que é o diálogo, né, dessas instituições, como são esses poderes. E isso aconteceu há algum tempo, né, exatamente pelo ministro que está pedindo aí demissão,
o Moro, que ele passou a ser um super-homem, né, fazendo o próprio trabalho. Quer dizer, fazendo a atuação dele, certo ou errado, ele está fazendo o trabalho dele, mas passou a ser, então, um super-homem, um salvador. E do ponto de vista filosófico, também há uma necessidade das pessoas sempre procurarem um salvador, né? Ou procurarem alguém para você passar a sua frustração, projetar a sua frustração. Então, o Moro passou a ser esse camarada. E até hoje, o judiciário às vezes é para acertar, mas às vezes tem uns erros também, que aí perde a moral mesmo. Mas o judiciário toda hora está sendo chamado para poder corrigir, né, uma série de erros ou fazer o papel, por exemplo, do que o legislativo não está fazendo, que o executivo não está fazendo. Agora, mais uma vez, né, o ministro aparece falar isso de outros casos, o ministro precisa ser impeachmentado? Porra, é o que nós temos. Só que existe isso dentro do sistema jurídico, né, quer dizer, medidas de proteção, medidas de poder tirar e colocar o Brasil no eixo, somente a existência das medidas não são suficientes, né? Porque precisamos aqui de uma educação mais geral, de uma compreensão dessas diferenças, né? Porque senão o Código Penal, com a feitura do Código Penal, não haveria mais crime no país. Né? Esse aqui é um crime aqui, a pena é muito alta, não vou mais fazer nada. Né? Isso é negativo para o país. Né? Do ponto de vista econômico, super negativo, que um país passa a ser instável, tem uma política instável, a sociedade passa a ser também instável, e aí nossa relação internacional acaba de vez. Né? O Mercosul, ele tem força para poder desenvolver, mas o Brasil, olha que o Brasil, né? Não só desenvolve aqui no Mercosul, como tem tentado desenvolver o nosso mercado comum, tem a ideia do Cone Sul, você tem o próprio Estados Unidos, o Brasil também se relacionando, você tem a União Europeia, você tem a Ásia, o Brasil ele se relaciona com todos. O Brasil é o simpático, entendeu, do mundo. O Brasil é resiliente, o Brasil tem aquele... Porque o mundo está no Brasil. Né? Cabe muitos países aqui dentro, então nós temos muita facilidade com muita coisa. E aí o brasileiro tem que compreender isso, porque se o brasileiro compreender isso, obviamente ele não vai concordar com determinadas manifestações, como essas estão fazendo, que são os nossos representantes, querendo ou não, é seu, é meu, se eu votei ou não, não interessa, mas estão nos representando. E aí eu concordo com você, deveria impeachá-lo, claro. Né? Aliás, isso já deveria começar, porque não dá para uma vez, duas, assim como o nosso amigo deputado falando, querendo ser um representante, um embaixador, né, nos Estados Unidos, quer dizer, você tem muita gente que não fala inglês corretamente, só porque trabalhou no McDonald's, e que é muito mais, porque para diplomata não é só saber direito. Né? Você tem que beber naquela cultura, compreender aquela cultura, saber o que acontece ali, é por isso que existe. Se nós teremos o quê? Como Huntington escreveu, choque das civilizações. Né? Nós enxergarmos a China do ponto de vista americano, da própria América. E a China e outros países enxergar a própria América com o que eles têm de cultura. Você faz o julgamento do outro com os seus pontos de vista. Isso não é incabível. Né? Isso vai criar ainda mais conflitos. Economicamente, a gente pode sofrer muito. O brasileiro é criativo e tem desenvolvido muitas coisas aqui já. Né? Nessa pandemia, muita gente trabalhando aqui online, vendendo máscaras já, máscaras coloridinhas, com unicórnio, vermelhinhas, pretinhas. O pessoal aí que não gostava do iFood, aplicativo, todos os restaurantes já estão lá. Até o velhinho está, não, eu vou fazer também, que eu preciso vender. Quer dizer, tem menos contato, as pessoas estão desenvolvendo outras coisas em casa, né, conhecendo melhor seus filhos, a sua esposa, passando até a conhecer realmente a sua esposa, né? Para, poxa, faz tempo, parece uma pessoa nova, né? Então você acaba descobrindo coisas boas que sempre estiveram com você e você tem tempo para poder desenvolver isso. A gente precisa se adaptar, o ser humano se adapta e ele vai vencer nesse momento de pandemia. O que não dá para fazer, né, Pablo? É esse tipo de apontamento com nossos representantes. Quando não falando besteira politicamente, economicamente, ofendendo as pessoas de outros países nesse sentido, mais essa acusação agora de comunas, mais a ideia de você se referir a esposas, né, de presidentes de alguns países. Quer dizer, isso é baixo, né? Isso é muito baixo. Independentemente de você gostar ou não, o presidente é baixo. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer algo ou concordar com algo que você não faria. Porque se você o faz e você será repreendido, existe lei para isso. Né? Então, aplica-se a lei. Nesse caso, o ministro, concordo com você integralmente. Precisamos aqui levantar nossa moral. Né? E ainda continuando, só para o pessoal se localizar,
se cogitou semana passada sobre intervenções, né, que o Bolsonaro poderia fazer nos estados e tudo mais. A chamada intervenção federal, que é perigosíssimo, né? É um momento de autoridade máxima, é um momento de extrema urgência, uma situação de crise, né? E se cogitou até disso, coisa que a gente, no nosso viver, a gente nunca ouviu falar disso, né? Intervenção federal, né? Efetiva. A gente viu no Rio de Janeiro, mas foram pequenos momentos e tal, não atingiu a gente. A intervenção federal ia atingir São Paulo, propriamente, que era com o Dória. Um dos problemas dele é o Dória, né? Enfim, a questão é, para o governo intervir, para o governo fazer intervenção federal, se isso desse um pouco de andamento, a gente teria que consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São órgãos obrigatórios de consulta. E alguns ministros participam desses órgãos. Dentre eles, o da Justiça e o das Relações Exteriores, na Conselho de Defesa Nacional. Então, veja, como uma coisa ramifica na outra, implica na outra, Delova. O que você acha? Como você coloca, vai consultar. E a ideia é de consultar mesmo, porque eles não vão decidir nada, esses conselhos, né? Tá na Constituição Federal, mas eles não vão decidir nada. Quer dizer, eles podem até falar, olha, nós somos contra determinadas coisas e o pessoal tomar as decisões aqui. É consultivo. A intervenção federal... Mas uma manifestação, né, Delova, uma manifestação do ministro nesse sentido, dá para a gente prever qual vai ser o nível da consulta, né? Uma consulta seria totalmente positiva nesse sentido, porque eles estão caminhando de um paralelo ao outro, estão juntos, né? Na mesma ideologia, na mesma ideia. Né? Porque a intervenção federal no Brasil, como você colocou, aconteceu uma vez só aqui, no Rio de Janeiro. Né? E aí, poderia dar certo? Até poderia dar certo naquele período. Mas nós tínhamos, por exemplo, proposta de previdência, né? Não dava não tinha como tramitar durante a intervenção federal. O Michel Temer já trabalhado como aquele que deu o golpe no governo anterior, então ele estava tentando fazer algumas coisas, certo ou errado, já vinha, né, com aquela tatuagem do golpista. Quer dizer, a intervenção aconteceu uma vez só e também foi tratada de maneira política, só. Né? Não foi trabalhar de maneira a resolver o problema do Rio de Janeiro. Cá entre nós, a pessoa sabendo o que é intervenção federal e o que não é, né? Se tem na Constituição Federal, não tem, claro que tem. O que acontece no Rio de Janeiro é gritante no que se refere à segurança pública. E mesmo sendo algo gritante no Rio de Janeiro, a intervenção federal ela foi criticada e foi afastada. Quer dizer, a intervenção federal é um remédio constitucional, é algo que se tem que utilizar para quando existe uma anormalidade, nada cabe. Né? Agora, existem outros estados, porque o Rio de Janeiro ocupava, pelo menos até 3 anos atrás, o 10º lugar no Brasil, do estado mais perigoso e tal. Então, imagine os outros com igual a situação. Então, você vê, mesmo gritante, né, a situação gritante, as pessoas não compreendem. E aí, com essa ideia que você coloca de competência, com os governadores e tal, aí, por exemplo, o presidente quer tomar medidas no que se refere às competências, aí o STF teve mais uma vez que resolver falar que competência é concorrente, né, é comum, concorrente. E aí, você vê que é uma questão política. Porque se ele defende, o presidente, né, e a sua equipe defende a soberania, porque o mundo não quer ouvir nada do mundo, nem da OMS, porque ele conhece o problema, da mesma maneira, o mesmo argumento caberia aos governadores. Porque o presidente não sabe exatamente o que acontece naquele estado. E o governador não sabe exatamente o que acontece em cada município. É uma realidade diferente da outra. Se nós formos por esse caminho, então é simples que vai acontecer. Né? Algo que, que é negativo. Né? Aumentar o número de mortes. Então nós precisaremos fazer o quê? Temos que trabalhar de maneira paralela? Temos. Cuidar da saúde. Como é que a gente pode, né, mudar essa curva da pandemia e trabalhar questões paralelas econômicas. Mas isso precisa dialogar. Se você puxar de um lado ou do outro, não é uma questão só de saúde ou só econômica. Se você puder trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, ótimo. O que não dá para fazer é você só defender a saúde, e aí eu falo por mim, né, onde eu moro, de pessoas, pelo menos a maioria, poderia ficar em casa, mas pessoas que eu nunca vi, estão passeando todos os dias com os cachorrinhos, com os filhos, com bicicleta. Aí eu fico aqui, olhando, pensando, ou eu tô papel de bobo, não é? Porque as pessoas são aquelas que defendem que precisa ficar, mas elas saem, né? Quer dizer, você não protege nem a sua família. Você coloca seus filhos em risco. Não dá para esperar, às vezes, decisões mais complexas de pessoas como essa.
porque elas têm que passar a refletir. Olha, pelo menos nesse período, vamos tentar, vamos dar alguma solução. Eu não estou na posição, não estou na pele, viu, Bárbara, do presidente da República e dos ministros, nem, né, ninguém legislativo. Não estou. Então eu estou confortável, você também. Né? Só que eu tento me colocar na posição dele, na situação do outro. Eu, como presidente da República, qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer? Primeiro, preciso ser forte, preciso falar menos e falar o necessário, preciso trabalhar, dialogar com a sociedade internacional, ainda que eu discorde, em parte. Preciso, né, reforçar organizações internacionais, né, como a OMS, que é uma organização que está à nossa disposição, né, está à disposição do Brasil e de outros países todos. Está à disposição com uma série de cientistas que sabem o que estão fazendo, que estão pesquisando, que estão dando informações para nós, para a gente poder, então, conter essa pandemia. Não dá para fazer discurso político como ex-presidentes, né, até que estava preso há pouco tempo, também já saiu, olha, onde estão os leitos, o que mais importa é a saúde. A sociedade precisa enxergar que esse discurso populista e tudo mais, a gente precisa pedir uma pausa às vezes. Não é só a saúde, não é só a economia. A gente precisa dialogar. E a maioria das coisas que estão acontecendo tem base legal. Tem base legal, e tem base legal, inclusive, para você punir internamente, como você colocou em relação ao impeachment, punir pessoas, né, o chefe de governo, aí, os nossos representantes, que têm falado qualquer coisa em qualquer situação, em qualquer aspecto, negando a própria ciência. Né? Do ponto de vista antropológico, nós tivemos muitas pessoas que negaram a ciência. Né? Muitos. Pitágoras falou, tudo bem, mais para frente lá a ciência vai confirmar muita coisa. Assim como Nietzsche também afirmou, a ciência vai confirmar muita coisa do que eu estou falando aqui. Então está sem pressa. Nós chegamos nesse ponto da ciência. Não dá para contrariar a ciência num jogo político, né? Por uma politicagem. Então, do ponto de vista internacional, nossa situação é bastante difícil, mas não pelo nosso corpo diplomático, que é muito conceituado, muito profissional, né? São bem preparados, mas daquele que está representando lá, que é o nosso ministro de Relações Exteriores, né? Já tem... Delon, eu acho que aquela primeira pergunta que a gente colocou aqui para o pessoal, né? Se a pandemia foi gerada com objetivo político, porque parece que essa foi a visão do ministro, que a gente enxergou mais ou menos assim. E isso não é só a visão dele, é o que está acontecendo, parece que no Brasil. Não estão conseguindo separar a pandemia de política. E aí, tudo vira questão política. Eu acho que é mais ou menos por aí que está indo. A gente tem que enxergar a pandemia como um fenômeno médico, um fenômeno da saúde. A questão jurídica e política é outro fenômeno, que a gente tem que trabalhar a latere, paralelo. E se precisar usar, usa. Mas não, parece que eles estão competindo e dialogando onde não tem diálogo. Saúde é saúde, direito é direito, política é política. Parece que está tudo misturado e eles estão querendo, parece que, misturar isso para confundir. E acho que a gente tem esse papel de tentar separar o joio do trigo. Saúde, pandemia é questão de saúde pública. E como que resolve? Com saúde pública, ponto final. As questões políticas e jurídicas, as questões políticas e jurídicas que surgirem nesse contexto, a gente dá um jeito, porque o direito tem instrumentos para isso. Mas aí estão fazendo de um jeito que o pessoal virou conflito pessoal das pessoas entre PT e partido X e partido Y, e ficar com máscara e ficar sem máscara, sair na rua e ficar em casa. E não é isso. Não é. A questão de saúde é saúde para todo mundo, independente do partido, né? Então, acho que é mais ou menos essa confusão que está acontecendo desde o começo, Delove, eu acho. Exatamente. Você viu, o próprio começaram a misturar muito. Diga. Ele colocou, ficaram parados mais de 30 anos, aguardando esse momento, os marxistas, né? Para de falar besteira. Né? Nem sei quem é que leu um livro do Marx, né? Fora o Manifesto Comunista, que dá para você ler no café, né? Ninguém leu um livro dele. Então, se Karl Marx tá revirando o túmulo, né? Só está fazendo besteira, citando o nome dele para justificar algo que não tem nada a ver com nada, né? Foi filósofo, foi um estudioso, conhecido, ajudou bastante. Agora não dá para justificar as nossas posições ideológicas, né? Boas ou más, em razão de um cara. Ou você rotular o marxista, ou bolsonarista, ou não sei o quê. Eu fico feliz, e eu tenho certeza que existem muitas pessoas que pensam, não como nós, mas tem um foco
né? Um foco, como os alunos, a galera do direito tem no final do curso, é o lance de metodologia, né? Você tem que fazer um corte, tem que separar. Uma questão é de saúde. É saúde. Ah, mas a questão política está envolvida. Tá, pô, mas está envolvida até na tua casa também. Então você tem que separar. Não vira zona. Ah, mas você casa com a família inteira. Sim, vai levar todo mundo pelado pra tua cama. Seu sogro, sogra. Se você quiser embolar tudo, vai embolar tudo. Vai também. Precisa separar. As coisas estão interligadas, né? Obviamente. Mas precisa separar para poder fazer essa discussão. É uma questão de saúde. É o momento de nós discutirmos como resolver esse problema. Muitas pessoas no Brasil estão morrendo, né? Jovens, médios, 30 anos, 32, 40. Mas eu não gosto de utilizar, por exemplo, vídeo de pessoas mortas, número de pessoas mortas, porque é sempre meio sensacionalista. Mas é importante ver, as pessoas estão morrendo. Aí, aqueles que gostam, por exemplo, de uma dialética erística, né, trazendo aqui Schopenhauer, vão falar, mas vocês falam o número de mortes, mas não estão dizendo, por exemplo, qual que é o número de pessoas que foram curadas, que é isso que tem que falar. Cala a boca, meu! Foram curados, 57%? Ótimo! Mas estão morrendo 43%, também não pode esquecer. Então, a questão de política, deixa. Tem eleição esse ano, e temos eleição mais para frente também. Isso será resolvido. Mas não se resolve só na eleição. Precisamos mudar a cultura. Mas eu creio que tem muita gente, eu acredito nisso, tem muita gente, né, que pensa realmente na família, que a questão é de saúde. Essa politicagem é para aqueles que têm algum tipo de interesse. É impossível você ficar gritando loucamente na rua, né, levar o vírus para tua casa depois, ou para quem você goste, ou não gosta, né, vai saber, e falar com uma pessoa normal, né, não é, né? A pessoa vai lá, fala, mas existem muitas pessoas que sabem que é saúde. Tem pessoas que têm interesse. Eu não estou preocupado com as pessoas que têm interesse, né? Estou preocupado com essas que assumiram. Hoje, é 2020, não dá para ficar impugnando a ciência, não é? Você pode ter um papel político, mas dá para impugnar a ciência. Então, não deixa nesse momento de pandemia, do ponto de vista internacional, então o nosso presidente Bolsonaro, então não deixa nesse momento de pandemia outros países se aproveitarem do ponto de vista econômico, né, avançar aí os seus cavalinhos, né, as suas peças no tabuleiro. Não, joga no cenário internacional. É para jogar, vai mantendo os limites, esse é o papel dele. É o papel dele também segurar a onda pessoal, né, que não é um lance antropológico, é sociológico aqui, e poder passar para o brasileiro. Acalme, siga essa orientação de saúde. Seria fácil para ele. Mas ele mesmo dá um tiro no pé, né? Utiliza os militares, isso é ruim para ele, e é ruim para nós também. Eu torço para que o presidente dê certo. E o próximo também, não sei qual é o próximo, mas também dê certo. Não estou contra. Né? Só fica difícil quando você... É difícil salvar um suicida. Né? E agora você perde um ministro que tem uma importância, né? Um carinho do povo brasileiro, tem conhecimento técnico e criou uma história nesse sentido de combate à corrupção. Tudo porque, não sei se é tudo, mas em parte, porque existem, por exemplo, inquéritos abertos que podem eventualmente alcançar pessoas ali, né, da família dele. Perder um ministro como o Moro, numa situação como essa, é uma demonstração de falta de jogo de cintura. Né? Então, é um apelo, não quero criticá-lo, é um apelo de que ele repense essa situação. A questão do ministro da Saúde, do Mandetta, ele também é político. Óbvio que ele também jogou ali, para ele conseguir algum espaço maior, tranquilo. Mas no que ele fala sobre saúde, a gente tem que fazer, porque é uma orientação da Organização Mundial da Saúde, que é o top, né, da ciência nesse sentido, para nós aqui. Agora, o que ele fala sobre política, você ignora. Porque na relação política, para ele, a resposta é uma só. É na urna depois. Fala, Mandetta, você foi bem, representou bem ali recomendação, sugestão da OMS. Só do ponto de vista pessoal, você cagou mesmo. Você quis aproveitar aquilo, você foi um oportunista. Então, eu não vou votar para você, mas como ministro, você foi um bom ministro. Então, dá para reconhecer. O Bolsonaro, muitas coisas bacanas, tem a ordem, bandidagem, ok. Estou com você também, a gente precisa organizar. Mas, por outro lado, você precisa, nesse momento, defender. Isso é óbvio. Belova, temos 15 segundos. Vamos voltar, tá, para a live. Temos 15 segundos, ela vai fechar, a gente volta de novo, tá? 15 segundos, ela vai fechar automaticamente, eu não controlo isso. Aí a gente volta já. Maravilha.